Olá, sejam todos bem-vindos, servidores do Ministério Público do Tocantins, para a palestra Ética e Direito. Eu sou a Elimara Clélia Rufino, atuo desde 1998 na área de gestão empresarial, com consultoria e instrutoria, elaboração de conteúdos para capacitações presenciais e à distância. Sou pós-graduada em psicopedagogia institucional, gerenciamento de projetos. Tenho um MBA em gestão de pessoas e liderança e uma livre especialização em psicanálise clínica. Eu sou também consultora credenciada do SEBRAE, que é o parceiro do Ministério Público na elaboração deste projeto de soluções para a educação continuada de vocês, servidores do Ministério Público, através das ações do EAD CESAF. O conteúdo desta palestra se divide em alguns temas: ética, direito, justiça e moral. Justiça, vamos falar sobre algumas definições e concepções. Moral, a distinção entre moral e direito. E ética e direito, qual o sentido prático dessa relação. Esta palestra tem como objetivos refletir sobre a importância do comportamento ético, expor as relações entre ética e direito, definir e relacionar justiça, direito e moral, e discorrer sobre o comportamento humano, sobre essa ótica, sobre esse ponto de vista da moral na sociedade moderna. Nós esperamos que, ao participar dessa palestra, você possa desenvolver e fortalecer as suas capacidades, competências e habilidades para compreender ainda mais a importância do comportamento ético, saber conceituar melhor ainda ética, relacionar-se melhor com o dia a dia do trabalho no ambiente público, refletir sobre o conceito de justiça, entender a ética como uma ciência e sempre aplicar o Código de Ética Profissional que rege a sua atuação no serviço público. Para falarmos sobre ética e direito, convém que relembremos alguns conceitos essenciais, entre eles ética, direito, também justiça e moral. Comecemos a falar sobre a ética. A ética tem total relação com a liberdade de escolha, a opção de decisão das pessoas em agirem numa determinada direção ou em outra, em decidirem agir com foco no bem comum e na coletividade, ou agirem com foco total para seus interesses pessoais ou particulares. Segundo a definição de Durosoi, que vocês acompanham no slide, ética é uma disciplina filosófica, cujo objeto se refere aos juízos de apreciação quando se aplicam a distinção do bem e do mal. Como estávamos comentando, se a ética se refere à minha e à sua liberdade de agir numa direção ou na outra, ela envolve essa habilidade do julgamento, da avaliação de cada situação, para que eu possa decidir se a minha decisão, se a minha ação vai caminhar para o sentido do bem comum ou não. Por isso que se atribui a essa questão do julgamento entre o bem e o mal, dependendo do princípio ético que se está tomando como aspecto balizador. A charge que vocês acompanham nesse próximo slide, que é da autoria de Amarildo Lima, evidencia uma situação que é muito comum no dia a dia. Você certamente conhece pessoas como a exemplificada nessa charge. Pratica algumas ações não consideradas éticas durante todo o seu dia, durante toda a sua rotina, mas não compreende que isso está fora do escopo dos princípios éticos. Ao identificar uma notícia no jornal ou em outro meio de comunicação, que divulga, por exemplo, que um político ou um empresário cometeu uma infração, realizou uma ação não ética, o grande espanto dessa pessoa é: poxa, como as pessoas não são éticas. Mas ela também não percebe que, ao fazer aquela ligação
clandestina para usar energia elétrica, ao tentar subornar o guarda que foi multá-lo, ou ao tentar cometer outras infraçõezinhas desse tipo no dia a dia, essa pessoa também não está cumprindo os princípios éticos que regem uma boa convivência em sociedade. Já que estamos falando daqueles conceitos essenciais para iniciar nossa conversa, já falamos de ética e agora vamos falar de alguns conceitos, relembrar alguns conceitos que você já conhece muito bem sobre direito. O direito tem vários sentidos. O direito subjetivo, aquele que se refere ao poder pessoal, ao poder de decisão da pessoa de agir ou não de uma determinada maneira, de poder fazer algo. O direito objetivo, que é o que corresponde à norma, às regras estabelecidas. E o direito teórico, que corresponde à expressão da ciência dada como a teoria, a disciplina. Comumente, a palavra direito é usada justamente para se referir ao conjunto das normas, das regras, do ordenamento jurídico que rege a convivência em uma sociedade. O termo direito, que vem do latim directus, como sabemos, quer dizer aquilo que é reto, correto, idôneo. E do ponto de vista operacional do dia a dia, a gente pode concluir de uma maneira bastante simples que o direito, ele funciona tanto como um trampolim, porque ele é uma plataforma que impulsiona a sociedade a conquistar direitos, porque deve permitir acesso a alguns direitos, mas também é um balizador, é um conjunto de normas que rege a convivência na sociedade. Você já parou para pensar como seria a convivência numa sociedade onde não existisse o direito para reger esses princípios da coletividade? Onde cada um saísse para buscar aquilo que quer, aquilo que deseja, da forma que acha melhor, sem se preocupar com o outro ou com as outras instituições envolvidas numa determinada situação? Isso me faz lembrar de uma frase que Gandhi disse em algum momento da sua história, que enquanto continuarmos praticando aquele ditado do olho por olho, precisamos ter cuidado porque corremos o risco de logo todos ficarmos cegos. O direito é um instrumento para ajudar a gente a não cair nessa tentação de sair no olho por olho, de sair buscando somente a perspectiva individual na relação em sociedade. A sociedade precisa do olhar para a coletividade. E se eu estou pensando numa convivência em sociedade, e pensando que conviver em sociedade nos leva a almejar o bem comum, essa discussão toda meio que nos puxa a reflexão sobre justiça. A justiça, ela tem 3 formas de percepção que nós podemos analisar aqui nesse momento de uma maneira mais simples. A justiça subjetiva, que é aquela relacionada ao sujeito, a virtude do sujeito ser justo, né? Agir de forma justa no seu dia a dia. A justiça objetiva, que é aquela que se concretiza pelas normas vigentes que vão determinar aquilo que é justo, correto ou incorreto em determinada sociedade. É aí que a justiça tem uma ligação bastante forte com o direito. E a justiça valorativa, que é aquele aspecto da justiça que transcende para a coletividade, que é o que dá a legitimidade ou a ilegitimidade de alguma situação no contexto coletivo. E o aspecto da justiça valorativa, que é o aspecto que transcende a interpretação da justiça para o olhar da coletividade, que vai nos dizer então se algo, se uma situação é considerada legítima ou ilegítima no olhar da sociedade. Quando a gente pensa em justiça, muitas vezes esse conceito é ligado diretamente à igualdade de direitos, ou seja, de tratar todas as pessoas de forma igualitária, e também relacionado à questão da equidade ao acesso
ao direito, de todas as pessoas terem acesso ao direito e à justiça. Convém a gente observar que nem sempre a justiça é tratada da forma como deveria no dia a dia. Deixa eu me explicar melhor. Na minha percepção, muitas vezes a justiça ela é colocada no discurso das pessoas, porque falar de justiça é sempre oportuno. Todo mundo sabe que justiça é bom e é necessário em qualquer ambiente. Então, muitas vezes, a justiça é colocada no discurso como algo que vai ser realizado, como algo necessário, como algo a ser buscado, mas, na verdade, as práticas é que não nos dizem que essa pessoa ou essa instituição realmente trabalha em prol da justiça de forma ética, né, exercendo, então, essa possibilidade de ampliar o acesso ao direito da sociedade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas agem somente com o foco no seu interesse pessoal, no seu interesse particular, mesmo tomando como premissa esse discurso em prol da justiça. Vejam essa charge que aparece no próximo slide, que é de autoria de Elvis Braga. Ela evidencia uma metáfora em que a justiça parece que pede, solicita uma urgência em querer voltar a enxergar. Claro que sabemos que isso é uma metáfora, mas se trouxermos essa interpretação e inferirmos que na realidade vemos muitas vezes a justiça sendo tratada apenas no viés do discurso para conseguir conquistar uma audiência ou conseguir conquistar portas abertas para conquistar interesses pessoais, é interessante refletirmos sobre a importância, de fato, agirmos com foco na ética, na prática das ações relacionadas ao direito para favorecer esse acesso à justiça. O cientista político Luiz Eduardo Soares, ele analisou e analisa a justiça brasileira e em certo momento da sua literatura ele apresenta uma situação para nos alertar a refletir sobre a questão da justiça e da desigualdade ao acesso à justiça e ao direito. A situação que ele exemplifica é a seguinte: imaginem dois jovens, um deles estigmatizado como o Mauricinho, aquele de classe média, e o outro como o favelado, alguém de baixa renda. Esses dois jovens estão portando a mesma quantidade de entorpecentes e são abordados pela polícia numa determinada padaria ou outro lugar. Como será o tratamento a esses dois jovens? Como será a condução do caso dada a essa situação? O autor ainda provoca questionando qual desses perfis de jovens é o que mais povoa as nossas cadeias, ao perfil geral, né? Não necessariamente de jovens. É claro que é uma situação específica, mas que nos ajuda a entender a importância de que a justiça só será concretizada quando efetivamente a todas as pessoas, a todos os cidadãos, independente de qualquer aspecto que os caracteriza em faixa etária, renda, local onde mora, formação, etc., que a todos seja dada a mesma oportunidade de acesso ao direito. Pois caso contrário, eu já estou ferindo aí o princípio ético nessa relação entre ética e direito, porque eu estou julgando pessoas e favorecendo alguns em detrimento de outros, o que sabemos que não é uma prática adequada. Ainda com base nas provocações e na literatura do Luiz Eduardo Soares, ele nos alerta para o seguinte, que é uma questão que eu considero interessante de propor para sua reflexão também. Que a justiça ela não deve ser vista nessa relação entre ética e direito somente como aquele meio de punição. Justiça não é só aquela que olha para uma situação, o direito analisa e fala, está errado, então lá vem a punição. A justiça precisa ser vista numa perspectiva mais ampla, justamente aquela que estávamos comentando anteriormente,
da equidade do acesso aos direitos para poder também exercer os seus deveres como cidadão. Ou seja, a justiça precisa ser vista como uma possibilidade prática, ou seja, algo que pode acontecer, através da prática diária da ética e do direito ao favorecer a cidadania, para que as pessoas possam cumprir seus deveres tendo acesso aos seus direitos. Conforme estávamos falando que a justiça não deve ser interpretada somente como uma possibilidade de punição de atos que sejam realizados contra as normas do direito, as normas legais, observem essas duas imagens do slide que está sendo apresentado e vejam que elas refletem uma situação de pobreza, de desigualdade, de falta de acesso a alguns aspectos considerados essenciais. Podemos inferir ali uma falta de acesso à moradia, a condições de saúde adequada, até a educação. Estamos inferindo, mas podemos fazer esse exercício aqui. Isso nos mostra e reforça que realmente a justiça não deve ser vista somente como um aspecto punitivo. A minha pergunta para você ao olhar para essas imagens é: você acha esse contexto social justo? Você acha que esse contexto social apresentado nas imagens está mostrando a prática de princípios morais e éticos considerados para o bem comum e para a coletividade de uma sociedade? E já que falamos de moral, convém também lembrarmos que há uma diferença entre direito e moral. A própria perspectiva kantiana nos alerta sobre isso. O direito, ele rege o comportamento exterior. Ele é, então, o conjunto de normas, que auxiliam a conduta na coletividade, na sociedade. A moral, ela se refere à intenção da ação de cada pessoa. Muitas vezes, acontece que as pessoas agem menos pelos seus princípios morais e éticos e mais até pelo receio do direito e da justiça. Você já observou isso no dia a dia? Por vezes as pessoas deixam de agir de determinada forma porque sabem que podem ser acionados pela justiça por estarem descumprindo algumas normas do direito. Mas, de repente, se essas normas não existissem, pode ser que seus princípios morais e éticos permitissem que ela agisse de uma determinada forma, mesmo que não tanto condizente com a coletividade, com o bem comum da sociedade. Essa situação nos mostra o seguinte: nós temos dois lados dessa mesma moeda que integra e relaciona ética, direito e a vida em sociedade com o objetivo da busca do bem comum. O primeiro desses lados é esse incentivo constante à educação e à prática de princípios morais e éticos. Mas esse também é um papel daqueles que exercem as profissões relacionadas ao direito. Porque muitas vezes o direito ele é visto como um amedrontador para as pessoas e não como uma ferramenta e um instrumento para favorecer a vida em sociedade e para o alcance do bem comum. Tanto faz sentido falarmos sobre isso que alguns autores, como Sérgio Ferraz, alertam para a importância do ensino mesmo e da vivência da ética desde a formação daqueles que vão exercer profissões relacionadas ao direito, enfatizando que realmente precisa existir uma aprendizagem mais prática para que saia-se do discurso de princípios éticos e morais no exercício das profissões relacionadas ao direito e que isso se concretize numa prática. O direito precisa se mostrar acessível às pessoas e isso envolve agir de forma ética na prestação desses serviços das profissões relacionadas ao direito. Se a ética tem relação com a cidadania, como sabemos que tem, e ela é a opção das pessoas de agirem para o bem comum, para o bem da coletividade, não há como dissociar, separar ética e direito. Não há como pensar no exercício da ética sem pensarmos no cumprimento das normas que regem a convivência em sociedade.
O direito é uma das formas sociais para que a cidadania se concretize no dia a dia. Assim, ele deve ser pautado pelos mais elevados princípios éticos que se possa imaginar. Pois, caso contrário, você vai estar praticando uma legislação ou uma norma sem considerar o princípio do bem comum, que é o balizador que vem junto com os princípios éticos. Bom, já que os problemas da sociedade também se referem a esse aspecto da convivência e do movimento todo que é realizado para essa busca do bem comum, nós sabemos que todos esses desafios sociais, eles não são unilaterais e também eles não possuem uma única resposta. Assim, o direito é essencial na medida que vai reger esse movimento da sociedade na busca da cidadania e na busca do bem comum. Não é adequado imaginarmos que uma sociedade sem o direito consiga avançar na conquista da equidade, na conquista de ter acesso igualitário aos seus direitos e para o cumprimento dos seus deveres. Por isso, para finalizar essa palestra, eu quero convidar você a rever comigo algumas conclusões para fecharmos essa conversa sobre ética e direito. A primeira delas é que a justiça, ainda que falha, ela é uma utopia, mas ela pode ser concretizada no dia a dia a partir do exercício do direito pelos princípios éticos. O direito é um instrumento, uma ferramenta para se fazer justiça, embora não seja o único, mas é um importante instrumento nesse sentido. A ética, ela só acontece na relação entre as pessoas. Portanto, a ética deve ser um balizador do exercício do direito na sociedade, sempre com o objetivo da busca do bem comum. E temos que sempre lembrar que a sociedade depende do direito, porque, como eu acabei de comentar com vocês, existem muitas soluções possíveis para os problemas mais variados da sociedade. Assim, se não existir o direito, as pessoas vão tender a sair buscando seus objetivos, aquilo que querem, da forma que quiserem, sem olhar para o outro e sem pensar nas consequências das suas ações. Eis aí a relação direta entre ética, direito, justiça e convivência em sociedade. Nesse último slide, você observa uma charge que não tem a autoria identificada, mas que nos mostra como é possível e necessário analisar o acesso igualitário à busca de um direito. Nessa charge, as pessoas querem assistir a uma determinada situação, um determinado evento que está acontecendo, mas existe uma barreira à frente delas. E para que essas pessoas consigam visualizar esse evento, elas precisam ter acesso a recursos diferentes que tornem o acesso a visualizar esse evento igual a todos. Muitas vezes, a igualdade é vista como oferecer a mesma coisa a todas as pessoas. Mas, por vezes, a solução adequada é tratar a equidade com o olhar do resultado que é preciso gerar. Se o objetivo é que todos tenham acesso a visualizar tal evento, qual é o recurso necessário para essa pessoa, para essa e para essa? Se o objetivo é a justiça social, se o objetivo é diminuir a desigualdade com relação à fome, ao acesso à educação, qual é a medida, o tamanho da medida para cada um desses problemas e para cada esfera da sociedade? São soluções diferentes para problemas diferentes, mas que sempre serão buscados com o direito como balizador e com a ética como princípio. Na sequência dos slides, você terá acesso às referências que foram consultadas para a elaboração desta palestra e também o meu e-mail para contato.